Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nesta segunda-feira, um ótimo mês de fevereiro para você. A América é verde, o Palmeiras é o campeão da Libertadores de 2020, que terminou no último sábado. Se dentro de campo o título palmeirense premiou o melhor time da competição, no aspecto histórico também é uma espécie de ajuste de currículo, porque guardar no armário uma única taça de Libertadores de 99 representava um disparate, se levarmos em consideração a presença alviverde na história da competição. É o clube brasileiro com mais vitórias conquistadas, são 108, e o maior número de participações, ao lado de Grêmio e São Paulo, são 20 presenças. Em campo, tudo bem, o jogo deixou um pouco a desejar. Mais um 1-0 com 102 minutos de bola rolando no Maracanã veio para premiar a campanha do Palmeiras, que começou com Vanderlei Luxemburgo e terminou brilhantemente com Abel Ferreira. O jovem técnico chegou ao Palmeiras há pouco tempo, em outubro, e já deixa na história do Alviverde o seu nome escrito. Caiu nas graças da torcida, fez o Palmeiras evoluir dentro de campo e pode ainda conquistar mais 2 títulos na temporada. A Copa do Brasil, que ficou para março, e também o Mundial de Clubes, para o qual o Palmeiras viaja já amanhã, terça-feira, rumo ao Catar. O problema é que para o Mundial de Clubes, a grande surpresa é a ausência do herói do título da Libertadores. O atacante Breno Lopes não vai disputar o Mundial. O jogador foi impedido de jogar a competição por ter chegado ao Palmeiras após o fechamento da janela internacional de contratações imposta pela FIFA. Ele foi adquirido pelo Verdão em novembro, quando estavam permitidas apenas negociações dentro do Brasil. O Palmeiras chegou a consultar a entidade antes de enviar a lista final para saber se poderia inscrevê-lo, mas não houve a permissão. Palmeiras que tem muita coisa para um calendário muito apertado agora ao longo desse mês de fevereiro, né? Amanhã joga contra o Botafogo pelo Brasileirão às 16 horas e logo em seguida às 11 da noite já vai para o aeroporto rumo ao Mundial de Clubes. Parabéns, torcedor palmeirense, comemore bastante este título, é seu! Vamos falar sobre Copa do Brasil Sub-17. Num jogo polêmico e no apagar das luzes, o São Paulo foi campeão. 1-1 até os acréscimos do segundo tempo. E no último lance da partida, o árbitro marca um pênalti duvidoso e polêmico. Na opinião de parte dos comentaristas de arbitragem, ele não existiu. Mesmo assim, como não tem VAR na Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo se sagrou campeão. E o Fluminense, que venceu o Campeonato Brasileiro da categoria, espera agora a Supercopa do Brasil para tentar levantar mais um caneco com a geração dos sonhos de Xerém. Olha aí que final de semana verde foi esse, meus amigos. A disputa na sexta-feira era entre Chapecoense e América Mineiro e teve polêmica também. A Chape foi campeã no último lance do jogo com um pênalti marcado por Anderson Daronco. E olha só que situação curiosa e que final sensacional para o Brasileirão da Série B de 2020. América e Chape se despedem da competição rumo à Série A com o mesmo número de pontos. De vitórias, de empates, de derrotas. O que muda é apenas o saldo de gols. E isso porque a Chape venceu por 3-1. Até o final do jogo na Arena Condá, quem levava o título era o América Mineiro, que havia vencido por 2-1 minutos antes o Avaí. Com o pênalti marcado no último lance da partida, a Chapecoense fez 3-1 e foi campeã pelo critério de saldo de gols. 21 contra 20 do América Mineiro. Juventude e Cuiabá foram os outros classificados para a Série A de 2021. E os rebaixados para a Série C foram Figueirense, Paraná, Botafogo de São Paulo e Oeste. Que história para contar a Chape, hein? Quem levantou a taça na Arena Condá foi Alan Ruschel, um dos sobreviventes daquela tragédia de 2016. Parabéns também a você, torcedor da Chapecoense. Agora sim, falando sobre Brasileirão Série A, segue o líder. Com vocês, o imparável Internacional.
Jogando em casa, mais uma vitória e agora um recorde. Nunca na era dos pontos corridos do Brasileirão uma equipe venceu e voltou a vencer por tanto tempo quanto o Inter de Abel Braga neste 2020, que se arrasta 2021 adentro. O Colorado chegou a 9 vitórias consecutivas no Brasileirão ao bater o Bragantino neste domingo. Líder isolado, o Inter já pode se orgulhar de ter feito história por quebrar e estabelecer um novo recorde de vitórias consecutivas no campeonato. São 9 rodadas seguidas, somando todos os 27 pontos possíveis em disputa. Tá decolando e não para o Internacional de Abel Braga. Vamos falar sobre os jogos então neste final de semana? Foram 7 no domingo. Vasco e Bahia ficaram no 0-0 em São Januário, em um jogo marcado pela expulsão de Leandro Castan, que, sem a intenção, acabou entrando na área e dando uma solada no rosto do goleiro Douglas do Bahia. Ele precisou ser substituído. O jogo também ficou marcado por reclamações por parte do Vasco em relação à arbitragem. No Couto Pereira, Coritiba e Grêmio ficaram no 1-1, um jogo marcado por Wilson. O Ceará perdeu em casa por 2-0 para o Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense venceu e afundou o São Paulo em crise, 2-1 no Antônio Ascioli. O Atlético Mineiro colou de vez no Inter, 2-0 para cima do Fortaleza no Mineirão. O Inter, como a gente falou, venceu o Bragantino por 2-1 no Beira-Rio. E o Fluminense teve um primeiro tempo impecável e garantiu a sua vitória, 3-0 para cima do Goiás, os 3 gols na etapa inicial. Hoje, segunda-feira, tem Sport e Flamengo na Ilha do Retiro. O Sport briga contra o rebaixamento e o Flamengo não pode nem pensar em perder. Isso porque uma derrota significaria uma distância de 7 pontos para o líder a 5 jogos do fim da competição. Amanhã, terça, tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, às 16 horas. E a rodada só vai se completar com o Santos e Corinthians no dia 17, na Vila Belmiro. Na tabela, o líder é o Inter com 65 pontos, Atlético Mineiro tem 60, Flamengo e São Paulo 58. O quinto colocado agora é outro, Fluminense com 53. Palmeiras tem 52, Grêmio também 52 e Atlético Paranaense 45. Paro no Furacão porque preciso avisar que agora o Brasileirão tem G8. Isso porque com o título do Verdão na Libertadores, o G6 virou G7. E como a final da Copa do Brasil envolve Palmeiras e Grêmio, 2 times que estão atualmente no grupo de classificação para a Libertadores deste ano, o G7 vira G8. A seguir, uma sequência de times também com 45, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense. O Bragantino tem 44. A partir daí, um hiato para quem briga contra a degola. Vasco tem 37, Bahia 36, Sport 35. No Z4, Fortaleza também tem 35 pontos. Mais um hiato para Goiás com 29, Coritiba com 28 e Botafogo com apenas 23 pontos no Brasileirão. São muitas informações para um só papo de esporte. Amanhã a gente vira a chavinha e de Libertadores passa a falar sobre Mundial de Clubes que acontece no Catar. Valeu demais, pessoal, e até a próxima aqui com o nosso Papo de Esporte, disponível em todas as plataformas pela Rádio Conselheiro FM. Com vocês por aqui de segunda a sexta-feira, eu sou o Guilherme Faria. Tchau!